Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É o começo da Bíblia. Eu não sei você, mas eu me lembro de quando criança, muitas vezes ter me aproximado da Bíblia e começar a ler Gênesis. Então tem muitos momentos, muitas histórias. É bem verdade que houve muitas vezes que eu li Gênesis e li de novo sem chegar ao final da leitura da Bíblia. Não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Mas o livro de Gênesis é muito gostoso de ler, porque são histórias, são narrativas de quando Deus ele intervém na história da humanidade. E quando a gente pensa sobre a história da humanidade e sobre aquilo que a Bíblia revela, nós precisamos compreender que nós estamos lendo um livro que fala sim sobre a história da humanidade, mas que é em especial a história de Deus. Esse livro ele traz para nós a história de Deus, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai fazer, a maneira que Ele nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo. Nós vamos ver muitas pessoas sendo convidadas a ter uma comunhão com Deus e andar com Deus. Nós vamos ver outras pessoas que resistem a Deus e se afastam de Deus, e então ficam longe de Deus, e por estarem longe, caminham cada vez mais longe do amor, da graça do nosso Deus, e sofrem por isso. Mas o convite é para que nós conheçamos a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, porque o Senhor desejou revelar-se e revelar, ó Deus, a sua vontade a cada um de nós, a respeito daquilo que julgou o Senhor ser importante para todos nós, para a nossa fé, para que possamos viver, ó Deus, nesse mundo, amparados, firmados nas tuas promessas, e ó Deus, cada vez mais aproximados do Senhor pela tua palavra e pela obra do teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós pedimos, fala ao nosso coração mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Se você nasceu lá antes dos anos 2000, você deve ter assistido um filme cujo nome era Armagedon. E nesse filme, o começo dele mostra alguns meteoros caindo sobre a Terra. E aí depois que esses meteoros eles caem sobre a Terra, os pesquisadores eles vão descobrir que há um grande asteroide vindo em direção da Terra. Um asteroide mais ou menos do tamanho do estado da Bahia. Filmes americanos são exagerados, não é verdade? Mas um asteroide enorme está vindo em direção à Terra. E eles veem que a Terra tinha apenas 18 dias. A partir disso, eles procuram pessoas que pudessem resolver o assunto. E é interessante que eles acham pessoas todas problemáticas, que brigam entre si, que têm problemas entre si. Tem problema o pai com a filha, e com o namorado da filha, e vice-versa, e assim a coisa vai. São amigos de longa data, mas que têm certos talentos que poderiam ser utilizados. E aí eles vão em direção ao asteroide. Se você não assistiu, me perdoe, mas vai ter spoiler. E eles chegam a esse asteroide e eles conseguem fazer o que eles precisavam fazer. Essa parte não vou nem contar. Daí você vai ver o que eles fizeram se você não assistiu. Mas eles conseguem fazer o que eles precisavam fazer. Mas uma das pessoas, o personagem que era vivido por Bruce Willis, ele precisa sacrificar a sua vida, para que então tudo pudesse acontecer e o asteroide pudesse passar, não batendo na Terra, mas fosse desviado da Terra. E então nós ficamos felizes, tem a música, tem a filha da banda de rock que canta a música, o filme tem uma série de coisas. Mas você sabia que em 2019, os astrônomos, eles viram um meteoro vindo em direção à Terra, e eles marcaram a data para esse meteoro bater em direção à Terra, no dia 1º de fevereiro de 2019, só que esse, bem menor, tinha mais ou menos uns 2 quilômetros de extensão, mas mesmo menor ele poderia causar uma grande destruição, mas ele não chocou-se contra a Terra. Mas eles dizem que esse meteoro, ou asteroide, agora não sei bem a palavra, ele vai voltar, e que talvez lá em 2060, se você viver, você vai saber a respeito desse asteroide. Mas no mesmo ano, os astrônomos também perceberam
que passou um asteroide do tamanho de um campo de futebol, mais ou menos 11 quilômetros quadrados de tamanho, maior que esse primeiro, que esse segundo aí, o primeiro era do filme, né? Ele passou perto da Terra, uma distância de 121 quilômetros. Isso é 1/3 da distância, 121 mil quilômetros, né? Da distância entre a Terra e a Lua. Só que eles descobriram depois que tinha passado. Se esse meteoro ou asteroide tivesse batido na Terra, não teria dado tempo nenhum de avisar a ninguém, e muito menos de se fazer alguma coisa. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Isso tem a ver porque nós olhamos para essas grandes forças da natureza, essas forças destruidoras, e muito embora a gente procure ter controle das coisas, nós precisamos admitir que muitas das coisas que estão ao nosso redor, elas são para nós incontroláveis, são impossíveis de gerenciar. Muitas vezes nós nos sentimos como um pequeno planeta no meio de um grande universo, mas em outros momentos nós vemos problemas próximos de nós. Hoje pela manhã nós tivemos um momento de oração aqui, que foi chamado pelo presbítero Rony Halick, dizendo assim: olha, nós temos visto algumas coisas que vêm das forças da natureza e que têm trazido grandes desastres, grandes dificuldades. Nós temos visto também decisões que têm levado o nosso país a um lugar que a gente não gostaria, para uma direção que a gente não gostaria que ele estivesse indo. Nós vamos ao mercado e nós sentimos isso, mas não é só lá, são outras coisas que dizem respeito a muitas outras coisas importantes e que mexem com a nossa vida. Também foi dito hoje de manhã que grandes líderes a nível mundial estão tomando decisões complicadas, difíceis, que ao invés de corroborar para abençoar a humanidade, parece que eles estão causando, por causa do seu desejo de serem grandes, cada vez mais dificuldades, e podem trazer, ou já têm trazido tudo isso, destruição, coisas que a gente não pode controlar. Se não bastasse as coisas macro, ainda há as coisas micro, há muitas outras coisas que nós nem sabemos como é que funcionam dentro do nosso corpo. Talvez haja alguns médicos, algumas pessoas que conhecem o nosso corpo, mas nós vivemos, e essas coisas estão acontecendo na nossa saúde, e nós temos um remédio aqui, o outro acolá. Hoje temos muitos remédios, há muitas doenças novas, ou talvez não tão novas, mas apenas não descobertas, que têm remédios novos e modernos, mas há momentos em que nós não temos o controle. Apesar de tanta ciência, apesar de tanta tecnologia, nós não temos o controle de muitas coisas. E quando nós nos sentimos assim, quando nós percebemos essas coisas, até aquele crente que crê na providência de Deus, muitas vezes, dependendo da circunstância, se o asteroide está vindo em sua direção, isso gera ansiedade. Para alguns, isso gera medo, e para outros, ainda desespero. Porque quando a gente mede a nossa força e as circunstâncias ao nosso redor, nós percebemos que talvez aquilo que está vindo ao nosso redor é muito maior que nós, e nós temos muito pouca ou nenhuma ação sobre aquilo que nós podemos viver. E esse texto, ele é sobre isso. Muitas vezes quando a gente chega sobre esse texto, o relato da criação, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite, o relato da criação, as pessoas pensam que Deus aqui está dando embasamento científico para que a gente faça pesquisas sobre mitocôndrias, sobre átomos, sobre explosões nucleares e tantas coisas desse tipo. Mas quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós precisamos compreender que Deus, assim como Jesus, ele se esvaziou para falar conosco e para que a gente entendesse a sua mensagem, Deus, ele fala na linguagem do observador, daquele que vai receber a mensagem. Imagine se nós conseguíssemos mandar
um manual do celular mais moderno para o povo de Israel ler. O que vocês acham que eles entenderiam? Talvez se nós fôssemos, na nossa geração, os primeiros que recebêssemos a mensagem do relato da criação, talvez Deus quisesse fazer ponto de contato com aquelas coisas que nos preocupam, aquelas coisas que nos assustam, aquelas coisas que nós gostamos, aquelas coisas que são comuns para nós. Talvez Deus até falasse sobre os fenômenos que geraram a terra e como é que Ele fez, para que a gente prestasse atenção. Mas para esse povo, o nosso conhecimento não tem nada a ver. Não era assim que eles viam o mundo. Eles não tinham saído da terra e olhado que a terra era como nós já vimos nas filmagens, redonda. Quando a gente vê sobre as águas lá de cima, eu fico pensando quanta água, né, o texto diz, eles imaginavam que tinha lá em cima. Hoje nós sabemos que a água evapora e tem as nuvens. Não é que tem uma água lá no espaço, que vai cair de uma hora para outra. Mas na cabeça deles, eles não sabiam que era assim que funcionava. Então Deus, Ele traz uma mensagem para esse povo. Esse povo que, assim como nós, temia o desconhecido. Esse povo que, assim como nós, olhava para as grandes forças ao seu redor e se sentia acuada, muitas vezes fraca na fé. Então o texto de Gênesis, capítulo 1, ele não é um texto científico, mas ele é um texto que traz para o povo de Deus consolo e conforto para os enfrentamentos da vida. Esse texto, então, que é o relato da criação, ele vai nos mostrar que o único e verdadeiro Deus criou tudo de modo perfeito pelo poder da sua palavra, e tudo o que Ele criou é bom. Deus quer nos comunicar verdades simples, mas poderosas, para que nós possamos enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. Imagine esse povo que vivia num mundo que se explicava pela existência de outros deuses. Esse povo de Deus que viveu no Egito e que estava diante de uma multidão de deuses. Esse povo que depois é levado para Canaã e lá encontra outro panteão de deuses. E o povo de Deus no Antigo Testamento que mais tarde foi levado ao exílio e que lá então recebia a explicação de que o Deus daqueles povos foi maior que o Deus de Israel e por isso eles foram vencidos. A explicação é claro que vinha de fora e não da palavra de Deus. O mundo era explicado através da existência de deuses, e Deus aqui está falando na linguagem deles, e eles precisavam entender que Deus é esse Deus Criador que faz todas as coisas perfeitas, que criou tudo pelo poder da sua palavra, e que tudo o que Ele criou é bom. E a primeira coisa que a gente vai pensar aqui sobre o relato da criação, é que o único e verdadeiro Deus, Ele criou tudo de modo perfeito. Você já se imaginou criando o universo? Como é que você faria? Não estou perguntando o que você faria, se você fosse criar as mesmas coisas que Deus criou, como é que você criaria? Eu, sempre que leio a Bíblia, os pregadores, eles falam aquela expressão, olha, essa palavra é assim, ó, Deus criou do nada, não existia nada, e Deus criou tudo do nada, e é verdade. E aí, eu acho interessante, porque apesar de que Deus criou tudo do nada, algumas pessoas acham assim, 6 dias como que se cria tudo isso em 6 dias? Mas eu pensando assim, que Deus é aquele que cria tudo do nada, eu penso assim, puxa, Deus poderia ter criado em segundos, assim, estilo gênio da lâmpada. Mas Deus, Ele faz tudo de modo perfeito. E aí o texto que me chama a atenção é o do verso 2, porque diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas aí vai dizer assim, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E aí eu já quero perguntar para você o seguinte, uma pergunta paralela com essa, como é que você criaria as coisas que Deus criou? Quem aqui está orando por algo muito importante? Levante a mão. Pode abaixar. Como é que você resolveria isso? Você já deve ter pensado como é que Deus deveria fazer para resolver isso.
Talvez você tenha pensado assim: se fosse eu, no lugar de Deus, eu faria dessa forma. Mas Deus não está fazendo dessa forma. Muitas vezes, nós estamos enfrentando, no meio das situações, medo, incerteza, dor, morte e escuridão. E a pergunta é: se Deus é tão poderoso, por quê? Por quê? Por que a escuridão? Por que a morte? Por que a tristeza? Por que a dor? Por que as apreensões? Por que a espera de tanto tempo? Por que desse jeito? Se Deus, Ele tem todo o poder, e a resposta é porque Ele cria tudo de modo perfeito. Imagina o povo de Deus sendo liberto do Egito. Eu pergunto para você, se você estivesse lá no meio do povo de Deus, e aí Deus disse assim: olha, vocês vão ficar escravos 400 anos, disse lá para Abraão, muitos anos antes. Se você fosse do povo de Deus, a pergunta era assim: mas por que, Deus, que precisa ficar escravo 400 anos? As perguntas são: por que 10 pragas? Porque a gente já não sai daqui, já não chega na terra prometida. Por que sangue nos umbrais das portas? Por que pão sem fermento? Por que deserto? Por que atravessar por lugares áridos e perigosos, sentindo fome, sede, e de repente conhecer, por exemplo, o maná, e se alimentar do maná por um longo tempo, se tem cebolas e pepinos e tantas coisas assim? Por que a gente já não sai e já não chega? Por que a gente já não foi por uma estrada melhor, pavimentada, mais confortável? Quem sabe um transporte público? Por que a gente não vai sentado confortavelmente? Por que Mar Vermelho? Por que tudo isso? E aí, quando nós olhamos para o verso 2, a gente também pensa sobre isso, ou pelo menos eu, desde criança, quando leio essa parte, eu penso: se Deus criou tudo do nada, por que Deus já não criou tudo pronto? E aqui nós vemos: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E quando nós pensamos na terra sem forma e vazia, a gente associa com um lugar que não tem nada, um lugar que não produz nada, um lugar deserto, um lugar solitário. Diz ainda que havia trevas sobre a face do abismo, não havia luz nenhuma. E aqui a gente vê grandes forças da natureza. Aqui a gente vê trevas, aqui a gente vê terra, e mais tarde a gente vai ver luz, e nós vamos ver águas. O verso 3 diz ainda: disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Depois nós vemos as águas se ajuntando debaixo dos céus num só lugar, e apareceu a porção seca. Que grandes forças nós vemos aí: água, terra, nós vemos os céus, nós vemos a luz, e nós vemos as trevas. Tudo isso são grandes forças, e o que Deus está mostrando aqui é que, apesar de todas essas grandes forças, elas serem impossíveis de um grande controle por nossa parte, que Deus, Ele usa todas essas coisas para a sua honra, para a sua glória e para o nosso bem. Veja o que Deus faz com as trevas. Deus delimita as trevas, Deus deixa as trevas encerradas na noite, e Deus separa a luz das trevas. O dia, houve tarde e houve manhã. Deus separa águas e águas, tem rios, tem mares. Deus coloca limites. Você já foi para a praia? É gostoso aquela água que chega ali, né? Às vezes dá uma chuva maior, a água vai mais longe, mas há um limite. Deus impõe limites. Deus é aquele que tem controle de todas as coisas, por mais incontroláveis que elas possam ser. Deus põe limite à luz, Deus põe limite às trevas, Deus põe limite à terra, às águas,
e qualquer outra força que ele mesmo possa ter criado, e isso com propósitos. Talvez você pense, mas então agora isso fica lá onde está. Negativo. Deus ainda usa isso para a sua glória. Você deve se lembrar que nos dias de Noé, Deus então permitiu que da terra se rompessem a água de baixo para cima e dos céus derramasse muita água, e Deus fez juízo através dessa grande força que foi a água. Você deve se lembrar também que diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho então foi aberto, e o povo de Deus então passou alegremente e foi salvo, mas Deus fez juízo através da água, com muita água, com um mar em cima da cabeça de um grande exército. Você deve se lembrar também que na 9ª praga, houve 3 dias de densas trevas, em que nenhuma pessoa se levantava e nada podia fazer, porque Deus usou as trevas para a sua própria glória. Você deve se lembrar também que Deus é soberano, inclusive sobre pessoas poderosas, porque nós estamos lendo a Bíblia e passamos por Êxodo, já estamos em Levítico, mas você deve ter visto mais uma vez, que Deus foi endurecendo o coração de Faraó a cada praga, e que então Deus, Ele cumpriu o seu propósito. Deus é o Deus dos processos, os processos perfeitos. Deus é o Deus que conduz a história, que tem poder sobre todas as coisas, sejam elas para nós boas, aparentemente boas ou aparentemente más. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dos meteoros e de tudo mais que existe, pois Ele criou todas as coisas. E a nossa vida está no centro de tudo isso. Nós vemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que Deus então se relacionou conosco. Deus está revelando isso tudo por causa do seu amor e do seu desejo de relacionamento com a sua criatura. E mais tarde, aqueles que seriam povo de Deus e filhos de Deus. Deus é aquele que governa todas as coisas. Por isso que o povo de Deus não apareceu do Egito, lá na terra de Canaã. Por isso que o povo de Deus passou por um processo. Deus é aquele que faz todas as coisas de modo perfeito. É isso que nós vemos aqui. Nós vemos um caos incontrolável. Nós vemos forças que nós somos incapazes até de imaginar como é que isso era e como é que a gente melhora isso. Mas nós vemos Deus tratando isso, do caos para algo que quando termina é muito bom. É muito bom. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que Deus, Ele cria todas as coisas de modo perfeito pelo poder da sua palavra. Se você for olhar comigo, no verso 3 você vai encontrar e disse Deus. No verso 6 você vai encontrar e disse Deus. No verso 9 você vai encontrar disse também Deus. No verso 11 você vai encontrar e disse. No verso 14 você vai encontrar disse também Deus. No verso 20 você vai encontrar disse também Deus. No verso 24 você vai encontrar disse também Deus. No verso 26 também disse Deus. No verso 29 e disse Deus ainda. E lá no capítulo 2, no verso de número 18, nós vamos ler, disse mais o Senhor Deus. Tudo aquilo que foi sendo criado, e no capítulo 2 nós vamos ver um detalhe sobre o 6º dia, que é a vinda da mulher ao mundo. Deus abre isso, então isso está lá no 6º dia, mas nós vemos que disse Deus, através da sua palavra, saiu-se do caos, através da soberania e poder de Deus, mas Deus utilizou a sua palavra. Nós temos 10 ordens de Deus, nós temos 10 mandamentos de Deus, através de 10 mandamentos de Deus, tudo se fez. Deus criou todas as coisas, através da palavra de Deus, saiu-se do caos e chegou-se naquilo que é muito bom. E enquanto que nós gostaríamos que tivesse aqui sobre a ciência, sobre os dinossauros, sobre essas coisas todas,
Deus, Ele sabe que nessa época, esse povo, o povo de Deus e outros povos, eles prestavam atenção em algumas coisas como números, 10, 10, 7, isso significava algumas coisas para eles, são números de plenitude e de perfeição, e Deus então, através do autor bíblico, Ele coloca aqui 10 mandamentos, e através desses 10 mandamentos, tudo é muito bom. Para onde você acha que Deus está querendo apontar? O que você acha que Deus está querendo dizer para o seu povo? O povo que leu, ou melhor, que saiu da escravidão do Egito e que foi levado para o deserto. Deus está querendo dizer para esse povo: olha, se por 10 mandamentos tudo ficou bom, eu te entrego a vocês 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que revelam o caráter de Deus, 10 mandamentos que são o resumo de tudo aquilo que são os princípios de Deus, é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós saímos do caos e vamos para o ideal de Deus em qualquer área das nossas vidas. Se o seu casamento está no caos, a palavra de Deus tem direção para você. Se a sua vida está em desespero, se a sua situação financeira não naquele estilo, Deus vai fazer um milagre, mas se você precisa de princípios bíblicos, palavra de Deus que direciona a sua vida, seja a área em que for, a palavra de Deus tira você do caos e leva você para aquilo que é bom, para aquilo que é a vontade de Deus. No Novo Testamento nós lemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E tudo isso é pela soberania de Deus, mas também é pela palavra de Deus. E aí nós somos chamados a viver pela palavra de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses e dizer assim, irmãos, não adianta nada nós sentarmos no banco da igreja, nós segurarmos a palavra de Deus. Eu tenho muitas Bíblias, tenho uma Bíblia na língua tal, tenho uma Bíblia até em grego e hebraico, eu tenho essa Bíblia aqui que tem inário, eu tenho uma Bíblia agora, herança reformada, que é fazer devocional, eu tenho a Bíblia não sei o que, tem a Bíblia do Hernandes, tem a Bíblia, tantas Bíblias, mas aí a gente ouve aqui sobre a Bíblia, e diz, olha, a Bíblia, nota 10, beleza, mas a partir do momento que a gente saiu dali por aquela porta, a Bíblia já está esquecida, a palavra de Deus está esquecida, e aí nós dizemos, por que é que as coisas estão dessa forma? Por que é que eu não estou progredindo na fé? Por que é que eu não vejo edificação na minha vida? Por que é que parece que eu, ao invés de me aproximar de Deus, eu me afasto de Deus, se eu sou um frequentador da igreja? É porque nós precisamos da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse comigo, rapidamente aí em Ezequiel. Ezequiel está bem lá na frente da história. Ezequiel capítulo 37, é um texto sobre o poder da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Você deve conhecer esse texto. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O que Deus mostrou para o profeta? Deus mostrou o caos, Deus mostrou a morte, Deus mostrou a falta de vida, Deus mostrou ali o que não poderia produzir nada. E aí ele pergunta: você acha que eles podem viver? Você acha que eles podem se levantar? E aí o verso 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 4, antes ele diz: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 7, então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Não vou ler tudo, mas no final esse exército se levanta e depois ele disse: fala ao Espírito, e o Espírito vem, e agora eles estão vivos. E aí Deus faz a aplicação. Verso 11: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, porque estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que tinha acontecido com esse povo? Esse povo tinha abandonado a palavra de Deus, foi disciplinado por Deus. Deus usou grandes forças para uma reforma espiritual na vida do povo de Israel. Mas agora esse povo está fora da sua terra, e esse povo olha para a sua nação e diz: não tem nada lá. Não tem prefeitura, não tem o templo, não tem nada lá. Tem gente passando fome nesse lugar e tem inimigos ao redor. É um caos, é um caos. Secaram os nossos ossos, estamos sem esperança. E Deus diz: profetiza, diga a minha palavra. E aí, diante da palavra de Deus, o caos se torna algo muito bom. Deus traz a sua nação para a sua terra, através da sua palavra. E é isso que Deus quer dizer para nós. Quando do caos na criação, tudo caminha para muito bom. Você está só o pó, como diz alguns, ou você está, como dizia o povo de Israel, só os ossos. Você está porventura sem esperança, em alguma circunstância, em alguma situação. Eu digo para você, vá para a palavra de Deus. Deus transforma as circunstâncias através da sua palavra. É preciso nós crermos no poder de Deus, na sabedoria de Deus e na palavra de Deus. É a palavra de Deus que molda as nossas vidas de acordo com a grande obra que Deus está fazendo. E em último lugar, depois de nós pensarmos que Deus faz tudo de modo perfeito, depois de nós olharmos que Deus, Ele faz através da sua palavra, nós também vemos que tudo aquilo que Deus faz é bom. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Mais uma vez nós vemos números, 6 vezes, Deus vai dizendo: é bom, é bom. E viu Deus que é bom. E no 7º dia, nós vemos quando tudo terminou, Deus dizendo: é muito bom. O 7 também é um número de plenitude e de perfeição. E Deus mostra para esse povo lá de Israel que tudo era bom. Você sabia que o Deus maior do Egito era o Deus Ra ou Amon-Ra? E que esse Deus, ele era aquele que controla o sol, ou podia ser a própria personalização do sol? E que diante das explicações sobre por que as coisas da vida acontecem, uma das explicações passava por temer ou não essa deidade? Você sabia que o Baal, que não é só o Deus das moscas, era também o Deus que controlava as águas e as tempestades? Você sabia que Astarote era aquela deusa que controlava a questão da fertilidade das coisas ao redor? Você sabia que quando o povo de Deus, ele foi para a Babilônia e ficou escravo lá, os deuses de lá eram o sol, a lua e as estrelas? E você sabia que por causa das circunstâncias, muitas pessoas, talvez muitas crianças, muitas famílias, muitos crentes, chegavam a pensar: será que não é assim mesmo? Será que eu não tenho que adorar o sol? Será que eu não tenho que temer as estrelas? Será que eu não tenho que me prostrar para esses outros deuses? A Bíblia vai mostrar que o povo de Deus chegou a construir locais para adorar as estrelas. Dentro do templo, o povo de Deus adorou as coisas que tinha no céu. O povo de Deus se dobrou a tudo isso. Mas Deus, através da sua criação, Ele diz: vocês não precisam ter medo disso, porque sabe o que é tudo isso? Tudo isso é criação minha.
E isso é muito bom, isso é muito bom. Tudo foi feito para abençoar você. O sol, a lua, as estrelas não são deuses, não são contra você, são minha criação, fazem parte do meu projeto em que tudo é bom. Eu criei você, e você é a coroa da criação. Veio uma outra grande força com a queda, uma outra grande força que nós não podemos com ela. A Bíblia diz que o último dos nossos inimigos é a morte por causa do pecado. Mas Deus, Ele está sobre todas essas coisas. Quando as pessoas adoravam árvores ou outros seres, era para que o povo de Deus se lembrasse: como é que nós podemos adorar essas coisas, se essas coisas são criação de Deus para o nosso bem, porque tudo aquilo que Deus criou é bom. Nós não temos que temer os meteoros, nós não temos que temer os tempos e as épocas, nós temos que temer o não estarmos adorando e vivendo na presença de Deus, porque nós não duraremos para sempre. Um dia, com meteoro ou sem meteoro, nós enfrentaremos a morte, a não ser que Cristo venha. E se Cristo voltar, nós enfrentaremos o juízo. E se estivermos sem Jesus e sem Deus, nós seremos conduzidos à morte eterna, ao inferno, à condenação eterna. Mas se nós confiarmos em Deus, Deus nos carrega em nossas mãos e nós enfrentamos até mesmo o último dos nossos inimigos em vitória, em Cristo Jesus. Nós olhamos para o relato da criação e percebemos que tudo é bom, inclusive o tempo em que Deus faz as coisas. Lembra lá que eu falei, podia ser assim. O povo de Israel, quem sabe por que deserto? Podia ser assim. A nossa oração, o nosso problema, o nosso clamor, a nossa busca por resposta, o nosso caminho, que Deus está nos direcionando, e que parece estar longo demais. Deus, Ele não erra o tempo. Deus, Ele é perfeito. Ele é soberano. A Bíblia diz que Jesus, Ele nasceu na plenitude dos tempos, no tempo certo. Nós olhamos e a promessa sobre Jesus está no capítulo 3 de Gênesis, e nós vemos toda uma história se desenvolvendo, e nós vemos a primeira vinda de Jesus, e Jesus voltará no tempo certo, tempo que pertence a esse que criou a todas as coisas, e Ele voltará. Deus sabe por que o seu sofrimento dura o tempo que dura. Deus sabe por que você está tendo que lidar com essa força maior que você por tanto tempo. Deus sabe das suas decepções, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que ainda não respondeu a sua oração, e Ele responderá no tempo certo. Quando Deus fala para esse povo que sairia do Egito, que enfrentaria um grande exército, que se libertaria de falsos deuses, que dependeria de Deus dar comida do céu, que dependeria de Deus fazer sair água de rocha para que eles matassem a sede, que dependia de entender, olha, lá tem um povo gigante e forte na terra que Deus prometeu. O que Deus está dizendo é que tudo o que Ele faz é muito bom, e que Ele faz pelo poder da sua palavra, e as suas promessas, podemos crer nelas, o modo de Deus é o modo perfeito, e esse povo, no seu sofrimento, nas suas dificuldades, eles deveriam confiar no Senhor, assim como eu e como você. Quando nós lemos para a criação de Deus, para o relato da criação de Deus, nós precisamos olhar para isso. Se você é um estudioso e consegue ver aqui as coisas que você estuda em física, química e outras coisas, Deus te abençoe, produza material para a gente ler, mas a mensagem simples de Gênesis capítulo 1 é que só existe um Deus, único e verdadeiro. Ele faz as coisas de modo perfeito, Ele usa coisas que são incontroláveis e assustadoras para nós, para a sua honra e para a sua glória. Ele faz aquilo que é bom através da sua palavra, dos seus mandamentos,
da revelação do Evangelho para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. E Ele faz tudo no tempo certo. O tempo de Deus é bom e a obra de Deus é boa. E diante disso, pode vir o meteoro que for. E aí eu digo para você, não é o Bruce Willis que vai te salvar, mas só há um Salvador. No filme a gente vê o Bruce Willis permitindo que houvesse vida, porque ele entregou a sua vida. Mas o próprio Deus foi quem nos salvou, enviando o seu Filho. O seu Filho se colocou na rota da nossa destruição. Muito pior que o meteoro destruir a terra, é nós termos que enfrentar a Deus sem o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. A vontade de Deus, a melhor delas, a mais plena, a mais perfeita, a obra mais maravilhosa, que começou antes da fundação do mundo, foi Deus ter te amado e revelado Cristo Jesus para você. E Deus estar chamando você a que confie em Jesus, entregue a sua vida a Ele e esteja seguro, a despeito de todas as forças que nós não podemos controlar, mas que estão nas mãos de Deus. Você já tem a Cristo, então você pode enfrentar qualquer meteoro, maior que o do filme. Mas se você não tem a Cristo, mesmo que você não tenha problema nenhum nessa vida, que é impossível, o dia em que você encontrar com Deus, você viverá eternamente longe dele. E isso é a morte da qual nós devemos ter medo. Não a providência de Deus, que levou cristãos a morrerem por Cristo, mas porque estavam vivos para Deus, e por isso tiveram coragem de enfrentar todas as coisas. Quem nós somos? Diante da criação de Deus e diante do Deus Criador. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a se perguntar: você crê nesse Deus que é todo-poderoso? Você valoriza a palavra de Deus, que hoje vem tão fácil para diante dos nossos olhos, nós podemos ler, ouvir. Algumas pessoas até representam a palavra de Deus, está tão perto de nós. Você crê que é pela palavra de Deus que o melhor de Deus acontece na sua vida? Saiba que apesar de tudo aquilo que possa estar acontecendo na sua vida, aquilo que Deus está fazendo é bom, é bom. E você um dia vai ver a obra de Deus. Talvez você esteja como eu estava no verso 2, vendo só o caos e perguntando por quê? Por quê? Mas a obra de Deus em Cristo, se você entregar a sua vida, ou se você já entregou a sua vida a Cristo, ela vai ser feita, ou está sendo feita. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Geralmente a gente lê Gênesis para as crianças, do Herdeiros do Reino, lá na casa, mas hoje o Senhor quis trazer esse texto, que é o primeiro texto que geralmente a gente lê para nós, para nos lembrar que nós podemos confiar no Senhor e render a nossa vida a Ti, porque o Senhor é Deus. Ó Pai, quero orar por pessoas que talvez possam estar vivendo verdadeiros caos, do seu casamento, da sua família, quem sabe por causa das grandes forças, tragédias naturais ou enfermidades, ou talvez por essa força que entrou no mundo a partir do pecado, porque teve que encarar a morte na sua história. Ó Deus, nos ajuda a olhar para a Tua criação e saber que o que o Senhor está fazendo é bom. Nos mantém de pé, nos dá forças, fortalece a nossa fé, aviva o nosso coração, para que confiemos em Ti e
permaneçamos firmes nos caminhos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus.